A SEGA voltou! De surpresa, a SEGA fez um anúncio pra nova era de jogos. Não teve Sonic, mas teve Street of Rage, Golden Axe, Shinobi, Jet Set Radio e Crazy Taxi. Cara, qualquer fã das antigas da SEGA vai ficar muito feliz. E é sobre esses jogos que eu vou falar agora. Olha, meu amigo, se teve um grande anúncio que surgiu no The Game Awards, que eu, acabei de acompanhar essa live e tal, foi realmente esse anúncio da SEGA. Primeiro que ele é nostálgico, tem referências a vários arcades, parece um casal aqui de amigos jogando Sonic. É que a SEGA tá querendo meio que fazer novos jogos e trazer velhas franquias com uma roupagem nova. Já tinha vários rumores de fazer novos jogos incríveis e a gente não viu nada ainda. Na real, esse jogo em questão não tem nenhuma informação pra gente por enquanto. A única coisa que a gente sabe é que a SEGA tá investindo nessas 5 franquias e promete trazer outras mais. E vários outros rumores rolaram, mas eu vou falar no meio do vídeo. O primeiro é o Golden Axe. Você viu esse jogo, cara, aparecendo aqui rapidamente num trailer muito curto, picotado, mas sim, esse jogo é basicamente uma série medieval, um dos primeiros hack and slashes, o que dizem, né? Eu sempre enxerguei ele mais com o estilo briga de rua, mas ele é hack and slash, e ele basicamente vai ser uma sequência bem melhor do que aquele jogo que foi lançado lá pro Play 3 e pro Xbox 360. O lance aqui é que ele tá pegando o trio clássico lá do primeiro jogo, com aquele velhinho do machado, o casal que parece mais de rótulo de catuaba, e eles vão lançar magias e meio que trabalhar juntos. Eu não sei se esse jogo pode ter um multiplayer, mas o que a gente já viu em partes picotadas é que os três estavam juntos, vai ter muita magia e também a montaria. Pra quem não conhece, Golden Axe é uma franquia que começou lá na época do Mega Drive, basicamente, ele veio do arcade, mas muitas pessoas jogaram no Mega Drive mesmo, e ele era um jogo que você lutava basicamente pra enfrentar o Death Adder, que era um tirano lá de uma era medieval do universo de Golden Axe. Esse jogo é especial porque ele tinha uma temática de você pegar vários frascos com alguns gnomos que apareciam na fase e você conseguia carregar magias também, que era bem maneiro até pro gênero na época. O lance é, esse jogo já tentou voltar várias vezes e deu errado. Teve um lançamento Play 2 que era um remake que era melhor do que nada, mas era um jogo barato. E teve aquele jogo que era uma sequência 3D lá pro 360, que é odiado por muitas pessoas e não é por falta de razão, né? Você fica correndo em montaria, matando esqueleto, que é isso o jogo inteiro. Então ver essa nova roupagem aqui é bem empolgante, porque, cara, a SEGA tá realmente respeitando muitas das coisas que fazem o jogo original ser especial, mas ao mesmo tempo colocando uma mecânica nova aqui, que é um lançamento pra nova geração. Shinobi! Cara, esse aqui me pegou de surpresa. Assim, na época que eu falei do Street of Rage 4, eu falei exatamente sobre um certo easter egg que tinha lá do jogo, só que lá tinha uma referência ao Shinobi no meio da história. Essa aqui é uma parada bem maneira, porque o Shinobi, ele teve mais jogos do que qualquer outra franquia que eu vou falar aqui agora. Mas assim, o Shinobi, ele tinha se aventurado no 3D e no 2.5D. No 3D no Play 2 e também no 2.5D no 3DS, com um jogo que ninguém lembra, mas ele saiu lá no começo do 3DS. Ele tá respeitando um estilo mais artístico 2D, que vai ser bem mais lúdico. Ele tem um gráfico que vai ser bem parecido com o Street of Rage 4. A impressão que eu tive era que ele tá sendo trabalhado pela mesma empresa que trabalhou lá no Street of Rage 4, né? Porque, assim, o traço tá muito parecido, então eu suspeito que seja isso. Não tem mais informações aqui, então, por enquanto, eu acredito que seja. Se confirmou ou não, comenta aí embaixo, por favor. Mas o legal é que ele vai ser, uma roupagem nova, 2D, sabe? Com os avanços que a nova geração de jogos consegue entregar, sabe? Porque, assim, o último jogo 2D do Shinobi, tirando o 3DS, é aquele lá do Sega Saturno, que tentou dar uma pegada mais realista com gráficos tipo Mortal Kombat, né? Que era a captura em vida real. Mas ele é um jogo plataforma, que você fica atacando shuriken à distância ou batendo de perto com uma katana. E o legal é que você também pode invocar algumas magias, e nos pequenos momentos que apareceram durante esse trailer, dava pra perceber, né, que o nosso Shinobi faria isso. E por fim, temos aqui o Street of Rage. Esse aqui vai ser a primeira oficial adaptação dele pra 3D. Isso porque o Street of Rage, ele já teve tentativas de lançar um jogo em 3D várias vezes. Teve um projeto que era pro Sega Saturno, que era de uma outra empresa, que a Sega não quis lançar, aí acabou virando virou um jogo de luta estilo Street of Rage, que não é Street of Rage, que a empresa pegou tanto o ranço da Sega, que lançou até pro 64 e pro Play 1, mas esqueceu do Sega Saturno na época. Teve um projeto pro Dreamcast que nunca rolou, teve
teve também outras tentativas e projetos vazados que nunca foram pra frente. O único que foi uma sequência mesmo era o Street of Rage 4, que deu certo, uma galera gostou, teve até uma DLC depois, mas o lance aqui é o seguinte, esse aqui vai ser o primeiro jogo deles em 3D em muito tempo. E claro, assim, a SEGA meio que viu muitas tendências de jogos que tentaram ir pra esse lado, jogos briga de rua têm renascido pra caramba, existem vários por aí, principalmente na área indie, e a SEGA foi a única que tem, tipo, um grande jogo que poderia explorar um pouco mais e que deu certo, né? O Street of Rage 4 deu isso. Eu acredito que, assim, eu me empolguei basicamente com isso, porque a gente vê um trailer com o Axel jogável e ele basicamente fica usando os mesmos poderes de fogo com os especiais, são os mesmos golpes que ele usava lá na época do Mega Drive. Isso aqui me deixou bastante empolgado, porque, cara, o caminho que a SEGA tá tomando com esses jogos é de respeitar e usar muito das referências antigas e adaptar isso pros jogos novos. Mas agora os outros dois que me deixam mais encado aqui. Um deles é o Jet Set Radio e o outro é o Crazy Taxi. Esses dois jogos, cara, eles tiveram várias adaptações para celular, mas principalmente o Crazy Taxi, só que esses aqui são os que mais vazaram, porque existem rumores que envolvem esse projeto, que eu não sei se vai aplicar apenas nesses dois jogos ou se vai entrar em todos. Mas o lance aqui, a SEGA tá investindo em jogos como serviço agora. E os rumores falavam que o novo jogo como serviço seria o Jet Set Radio e Crazy Taxi. Nesse jogo aqui, nesse trailer, a gente percebe que o Crazy Taxi tem mais destaque, Jet Set Radio também, que parece que eles vão ser os primeiros a serem lançados, e o Crazy Taxi a gente percebe que tem um multiplayer sendo usado aqui. Por exemplo, dá pra perceber que tem um carro de polícia em volta de vários taxistas. Então eu consigo imaginar que o Crazy Taxi ele vai acabar voltando como um novo jogo, a qual você vai controlar um dos taxistas, ou você vai ser aquele cara que vai ser o piloto de polícia atrás dos taxistas, né? Como se fosse uma espécie de multiplayer isométrico. Se vai entrar como jogo como serviço, eu não sei. Mas o jogo é muito arcade, então até que faria sentido pra esse jogo, até que seria legal colocarem várias atualizações, várias referências a outras franquias e outros jogos também com atualizações, porque isso tem dado muito certo. E pra um jogo como arcade, como o Crazy Taxi, faria sentido. Se você não conhece, esse jogo aqui é um jogo que você tem que correr contra o tempo, pegando o passageiro e levando às pressas pra poder fazer a entrega dele, deixando no seu destino. É quase o Uber moderno, basicamente. O lance aqui é o seguinte, é um jogo muito simples de se explicar, e ele reflete muito a época que ele foi lançado. Então, isso faria até mais sentido. E a mesma coisa poderia se aplicar aqui no Jet Set Radio, que ele, bom, você controla os moleques que ficam pichando a rua e fogem da polícia. Se esses dois jogos têm algo em comum, é basicamente o lance de você quebrar algumas regras e ser, sabe, um foragido polícia. Então, você poderia encaixar o multiplayer isométrico com essas temáticas aqui. Eu não sei exatamente como é que vai ser isso na prática. Eu tô chutando muito pelas informações vazadas e também pelo que o pouco pode se ver nesse trailer tão curto e picotado. Como tudo tá parecendo fazer parte de um mesmo projeto, a gente não sabe muito bem dizer se os outros jogos vão ter esse tipo de multiplayer. Assim, no Street of Rage dá a entender que tem um multiplayer lá com mais 3 pessoas, o Golden Axe poderia ter 3 ou mais pessoas também, o único que não entra aqui nesse caso seria o Shinobi, mas também, né, ele deve estar sendo feito pela Dotemu, né, que faz aquele jogo 2D bonitão, então eu acredito de verdade que esses jogos, assim, eles vão, talvez o Crazy Taxi e o Jet Set Radio vão fugir um pouco da bolha, mas os outros podem encaixar muito bem, sendo um jogo nostálgico e ao mesmo tempo sendo maravilhoso. Assim, eu queria muito trazer mais informações, mas a SEGA não deu nada além desse trailer. Era só, tipo, o grande tipo de projeto que a SEGA tá investindo uma grana real e pesada. E vendo como vários jogos desses gêneros têm crescido pra caramba agora, cara, assim, eu quero muito que dê muito certo. Porque a galera que cresceu com o Mega Drive jogando jogos velhos, pô, tem muito que ficar empolgado. E dá uma sensação real de nostalgia. Cara, sabe quem jogou Mega Drive? Principalmente aqueles Mega Drives da Tectoy. Eu tive aquele Mega Drive com 30 jogos na memória que a Tectoy fez, né? E assistiu aquele filme do Sonic, que teve aquela entrada que fazia referência a vários e vários jogos da SEGA. Sente um calorzinho. Se você é um cara que ficou emocionado com essa logo que a SEGA colocou na frente do filme do Sonic, com certeza você empolgou com esse projeto da SEGA. Então o jeito agora é só esperar. Porque assim, se a SEGA tá desenvolvendo isso há vários anos, e eu acreditava que isso não ia pra frente, e agora tá mostrando forma, é bem capaz que isso aqui já vai ser tipo o próximo grande lançamento, ou melhor, os 5 grandes lançamentos pro próximo ano de 2024. E agora, meu amigo, é só esperar. Comenta aí se você tá empolgado, qual deles você tá mais empolgado. Eu falei assim, de forma mais aberta e tal, porque realmente eu fiquei aqui muito no hype. Mas é isso. Muito obrigado, valeu, fui, e até o próximo vídeo.